mais uma noite maravilhosa. Sempre quando falo em demônio, a garganta travando. É o vídeo que fica sem áudio, né? Bom, mas quero agradecer a Deus mais uma vez estar aqui abordando um assunto muito sério, da mentira dos pastores, da irrevogação, né, da verdade. Eu acho que estamos vivendo um tempo onde o teatro tem tomado conta das igrejas e não é nada de apostasia. Vocês vão entender que existe demônio, existem. Nós vamos entendendo da Bíblia, dentro da palavra de Deus, o que está acontecendo. O que é o lucro. Eu trouxe até uma nota aqui. Isso aqui, ó, para expressar para vocês que um papel timbrado pelo Estado Democrático Federal mudou a concepção da igreja. Isso aqui tem mudado vidas. Vidas que foram salvas por Jesus, foram cheias do Espírito Santo. Mas o diabo usou isso aqui, ó. O Satanás usou essa cédula aqui, porque Paulo escreveu que por dinheiro e por ganância, desculpa, muitos queriam pregar a palavra de Deus. Por causa disso aqui, muitos se perderam. Muitos vão se perder ainda pelo resto do caminho, porque isso aqui dá condição de conforto, carros novos, dízimos e ofertas sem parar. Isso aqui não faz divisão, faz a divisão entre... Isso aqui fez com que todo temor do mundo a Deus penetrasse numa eloquência. Então, espero vocês chegarem, vai dar um like no vídeo, vamos ouvir um hino e daqui a pouco vamos estar falando um pouquinho dessa dimensão poderosa que se chama-se o grande desafio, a mentira. Né? O pastor, se expulsa o demônio, esse aqui é o Abaddon. O outro fala que até o Abaddon já expulsou. Sendo que o Apolion, o Abaddon, são principados e potestades do Apocalipse. Daqui a pouco, você não perca comigo. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui a alça. Vamos ouvir um hino e vai dando um like no vídeo e já vai comentando, tá certo? E aqui daqui a pouco estarei voltando com vocês. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que correm
pois leva Vida do Pai. esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteiro. Tu és a fonte, Senhor. Vamos lá? Por isso, né? Que Deus é a fonte. Bom, todos preparados aí? Hoje eu tô meio estiloso. Né? Tira o print. Tira o print. Irmãos, vocês estão preparados hoje? Que hoje vai ser um ensino extremamente fantástico, viu? Vai ser um ensino que vocês vão abrir a mente de vocês acerca do mundo espiritual. Eu digo a vocês que vai ser um ensino de muita valia, vai ser um ensino de muita profundeza, de muito espírito, né? Vamos lá. Eu quero hoje trazer referência. Muitos estão aqui inscritos da igreja da Reage, lá de Paraná, outros pastores que mexem com libertação. Então já estão aqui, já mandaram até e-mail. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus, tá? Então, eu não importa o que o pastor vai pensar de mim. Isso para mim é pouco que importa. Eu tenho que ir dentro das escrituras. Eu tenho que saber da experiência de demônios, 20 anos com experiência que eu tive, né? Então nós vamos ver há muita desordenância, o que está acontecendo, por que os demônios têm sapateado tanto na igreja, e por que esse engano total, ok? Todos preparados? Abre comigo a Bíblia Sagrada aí, então. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos pegam a Bíblia aí. Vamos lá. Abre comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, olha no like no vídeo, capítulo 6, verso 12. 6, verso 12. Vamos lá. Olha o que tem corrompido vocês aqui, ó, pastores. Pastores. Vintão, hein? Quer vintão? Pra esconder a verdade? Quer vintão pra esconder a verdade, pastor? Quer? É isso aqui, por causa disso aqui, vocês estão se corrompendo? Não está ensinando o povo, explicando como que age os demônios das regiões celestiais? E hoje tem perguntas para você que expulsa demônio e fala que é o homem de Deus, hein? Esses caras que expulsam demônio, quero fazer um desafio para eles agora. Eu vou fazer um desafio hoje com eles. Vamos ver se eles expulsam os verdadeiros demônios, né? Está escrito assim, Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, contra a carne e contra o sangue, mas contra os potestades e principados que andam nas regiões celestiais, um mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Vamos lá. Estão preparados? Então, aperta os cintos e lá vamos nós. Igreja, quem está falando, quem está dando esse decreto é o apóstolo Paulo, entregando à igreja de Efésios acerca de uma luta preeminente, não à vista, mas uma luta que não se pode enxergar, mas que tem a sua materialização em seres humanos, muitas vezes. Ele está falando de principados e potestades. Principado, potestades, o que é isso? Principados que andam nas regiões dos príncipes, das trevas, os que adornam estados, que andam em locais maiores, que tomam conta de um mundo de trevas muito de mais extensão. Potestades, demônios também,
que se eloquecem em vidas, que destroem famílias, enfim. São demônios terríveis, principados e potestades. Então essa luta, como era essa luta? Jesus começa a ensinar... Irmãos, é só falar de demônio, a garganta trava. Hoje ficou sem mudo. Vocês estão vendo? Do nada, minha garganta começou... Do nada, gente, do nada. Aguenta aí, vai orando aí, que a coisa é luta. A luta começou. A verdade, os demônios não querem que eu fale a verdade. Porque eles querem ficar dentro das igrejas. Eles querem ficar aqui dentro. Eles querem ficar dentro da igreja. Eles não querem que você conheça a verdade. Eles não querem. Vamos lá. Jesus começou a indicar o caminho do sofrimento, o caminho da tristeza, o caminho da morte e o caminho da luta. Onde que ele falou isso? Sim, ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê esteja em meu nome curarão os demônios, curarão os enfermos, e nenhuma peste, nem nada, se comer com coisa mortífera não fará mal algum. Então ele está mandando você ir para o exílio, do sofrimento, mas que você teria um poder acima de qualquer outra pessoa normal. Porque a Bíblia diz, eis que vos dou poder, deu para os discípulos, não deu para os gentios. Né? E aí esses discípulos receberiam essa carga de poder, de autoridade contra os demônios. E esses demônios, por si só, já estariam obrigados, e muitas vezes, em pessoas que estavam dirigindo até o próprio círculo da santidade e do amor. Você tem uma ideia que os fariseus estavam carregados de demônios, né? Estavam com os demônios no corpo, falando de leis de Abraão. Então nós estamos vendo essas ações acontecerem a cada momento. Então Jesus ele começou a incitar. Então Paulo começa também a refletir sobre isso. E aí vem Tiago dizendo, portanto, não resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então tá, isso já na matéria da carne, ou seja, na corrupção, de ele querer habitar em você pelos seus próprios prazeres, destruir a sua vida, a sua alma e te levar para a condenação juntamente com ele. E tá muito forte esse vídeo. Que ensina, hein? Que ensina, hein? Ah não, gente, você tá de brincadeira. Se vocês não dão um like num vídeo desse, vocês vão dar like em que vídeo, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Começa uma etapa muito grande, né? Com Jesus no seu ministério. Em Marcos 1:27, a Bíblia fala que todos ficaram admirados, né? Que até os espíritos imundos ele daria a ordem e obedecesse, né? Então, um ensinamento com autoridade, esse aqui é um novo ensinamento que eles dão. E a autoridade de Cristo, todos ficaram maravilhados. Vimos também a essência quando Cristo ele chega naquele demônio, um demônio de legiões que estão no sepulcro, amarrando aquele homem, e ele disse, o que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? E ali, com sua autoridade, disse assim, sai dele e vai para os porcos. Não me mandes para o inferno. Você tem uma ideia, não mandes para o abismo, né? O abismo eterno, o abismo da morte, ou seja, o mundo dos mortos, ou o mundo da condenação. E ali, encarnado naquele homem, o espírito que estava nele saiu, foi para os porcos se jogaram, né? Na lacuna, ali naquele território onde tinha um precipício. E o que mais interessante, que nos dá muita coisa, que em Marcos 5:34 fala que Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. E não permitia que eles falassem. Jesus não queria que eles tivessem um tempo de destaque no seu ministério, tampouco nas escrituras também. Jesus não permitia que os demônios falassem. Hoje a gente permite. Ah, mas pode entrevistar demônio? Entrevistar não é o eixo, o contexto da grande advertência desse ensino. Não é isso. Não é essa forma que eu quero passar para vocês. O que estamos falando, né, é sobre a atividade da igreja. O que ela fala. A Bíblia relata, meus irmãos, que fala sobre uma tese que em Marcos 16:17, que meu nome, sinais e comparadores que creem em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Que está em Marcos 16:17. Mas se você pegar os demônios, que os apóstolos, o próprio Jesus, expulsou um demônio surdo, quem lembra disso? Se não me engano, no livro de Lucas, né? Se não me engano. Mas ele expulsa um demônio surdo e mudo, e aquele jovem voltou a falar. Porque hoje as pessoas entram mudo na igreja e saem mudo, e os pastores não expulsam esse demônio? Quero uma pergunta, quero uma resposta. Vai? Eu quero essa resposta. Meus irmãos, por favor, meu irmão, me responde isso. Qual é o mesmo poder? Ele disse que faremos sinais maiores do que o dele. Por que então uma pessoa muda, surda,
que muitas vezes é demônio, por que não volta mais a falar e nem ouvir nas igrejas? É isso que nós vamos pegar o tormento agora. Irmãos, nós estamos lutando, muitas vezes, não é mais com potestades principais, vai ser por religiões. A igreja bate muito na macumba, nós batemos muito na afro-africana. Na macumba, que é o macumbeiro é isso, que macumba é isso. Ah, irmão, qualquer coisa de revelação, Deus fez isso é coisa de macumba, irmão, para sua vida. Tem que repreender essa macumba que fizeram para você. Irmão, Deus revelou uma macumba. Não teve nada de macumba, é uma atitude espiritual demoníaca que encostou na pessoa. Então a gente fica lutando muito com religião. E acaba esquecendo da grande espiritualidade dos mundos dos demônios e dos mortos. Por que dos mortos? Porque, meus irmãos, Exu não é demônio. Exu é um... Quem não sabia disso? Exu não é demônio. Tem Exu sete facada, tem Exu caveira, tem entidades e tem demônios. São diferentes, tá? Exu é uma entidade, tá? É uma entidade. Exu não é demônio, é uma entidade. Tá? Por exemplo, a Exu Pombagira mesmo, temos aí a Maramulamba, temos outros tipos de Pombagira, que tem pessoas que viveram na Terra. Como assim? Como assim? A pessoa viveu e voltou? Sim. O que acontece no mundo espiritual? Vamos colocar um Exu, uma portuguesa que viveu, a Maria Padilha. Maria Padilha, ela viveu, ela existiu. Maria Padilha era uma prostituta, então ela morreu. Quando ela morreu, ela ganhou um trono no inferno, ganhou uma autonomia no reino das trevas para voltar a encarnar em corpos na Terra. Mas, sem a permissão de Deus, claramente que a permissão agora é do reino das trevas, quem domina o reino das trevas. Deus não tem nada a ver com o inferno. Então agora ele tem esse poder, como os espíritos também, que atuam, que o próprio Deus também dizia, né, que Deus colocou e permitiu um espírito entrar em Saul. Então Deus permitiu essas coisas acontecerem. Então Maria Padilha, ela morreu, ela viveu aqui. Então ela viveu. Então, ao partir do momento que ela viveu, ela desceu à sepultura, do inferno, ela ganhou autonomia de tão ser ruim, eu não sei se ela ganhou um prêmio, não sei, não quero nem saber. Ela hoje incorpora nas pessoas. Mas a Maria Padilha é uma vida que estava aqui, era uma menina, uma mulher que morava aqui. Era como carne e osso, como eu e você. Então, ela não é um demônio, ela é uma entidade, o Exu, uma mediadora. Então o que acontece? Os demônios, as pessoas ficam, sai demônio, Exu Pombagira, Maria Padilha. Irmãos, são entidades, não são demônios. Tá? Aí o que acontece? Essas entidades, elas têm um ciclo juntamente com os demônios. Então elas fazem com que os demônios operam. Demônios são anjos caídos. É diferente de entidade. Quem está entendendo a glória a Deus? E é o que acontece? Nas igrejas, a gente bate muito e muito cabeça acerca disso. Porque as entidades caem na igreja e por que as pessoas voltam a novamente incorporar essas entidades? A questão que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, certamente vos sereis livres. O que nós temos que entender, e a maioria das práticas que nós acatamos, é nas palavras de Cristo. Se o Filho vos libertar, certamente vos livres. Então o que acontece na igreja, pastor? Um teatro bem sucedido por demônios, por entidades que brincam dentro da igreja. Brincam de postar vídeo no canal e a pessoa nunca é liberta. A pessoa nunca é liberta. E por quê? Porque o pastor que está lutando com a cidade não entendeu o mundo espiritual, por que a pessoa estava no momento, o que ela agia, o que acontecia com ela. Eles só querem filmar, acabando aqui, é mais um vídeo para o canal, likes e pessoas aplaudindo. Aí tem um homem de Deus, olha que unção, que unção. Enquanto aquela alma vai voltar com as mesmas práticas e ainda pior. Porque quando expulsou uma entidade, voltou 7 piores do que ela e entrou na casa. Por quê? Porque não quer perder a casa. É muito forte. É muito forte. É muito forte mesmo. Oh, Jesus. Por exemplo, então a manifestação, irmãos, é totalmente diferente. Libertação e manifestação é diferente. O que vocês têm visto hoje na igreja do Reage, na igreja do Jones Trovão, na igreja dos demais que a gente tem pessoas que seguem essas pessoas, eu estou vendo vocês falar isso. São pessoas que não são libertas. São pessoas que vão lá, vão cair e vai voltar e vai cair novamente. E por que não é liberta? Porque manifestação é manifestar-se, é chegar-se, se apresentar-se. Libertação é quando a pessoa teve a manifestação, foi acompanhado de um grande conselheiro bíblico, de pessoas de Cristo que estavam lá alimentando a sua alma através da verdade e da palavra. Então não tem como. A pessoa manifestou, qual o exercício da igreja? É ir na casa dela.
Porque a manifestação mostra-se que ela está numa ruína de demônios. Ou seja, ela está trancada, como a Bíblia diz, que está presa ao pássaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Então vamos agora dar uma locomoção de ensino para que essa vida venha se resplandecer na verdade, no poder, na palavra de Deus, que vai libertar o homem. Pela minha palavra, você está libertos, porque eu vos dito. Vocês limpos pela minha palavra, pois isso. Essa limpeza vem através da Bíblia Sagrada, de uma comunicação do Espírito para uma atuação do Espírito, para uma limpeza tanto mental, porque a pessoa que manifesta há muito tempo, ela acaba deixando com que a sua mente ela retrocede nas coisas de Deus, ela fica trancada num quarto escuro. Então, essas manifestações, elas não são demônios, manifestações pequeninas que não podem somente salvar a vida da pessoa, se não há uma igreja que corre atrás. Então, caiu um homem de possesso. O pastor tem que catar os obreiros, pegar a sua casa e invadir a sua casa, porque lá na sua casa as entidades estão fazendo arruaça. E isso é o que a igreja não tem feito. Eles mostram aqui, te vaza, você coloca, nossa, mas um demônio caiu, olha que forte, nossa, que forte. Forte nada, você também está sendo enganado. Você está sendo enganado também. Porque essa pessoa daqui, depois da câmera, ela vai ficar sozinha lá. A igreja não vai visitar ela. É somente para filmar ela, para mostrar que ela, como se fosse um teatro. Os demônios deu risada, acabou só da igreja e voltou nele de novo. Por quê? Porque não tem o ensino da palavra, não tem a verdade que vos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que liberta não é a unção só despedaça o jugo. Eita, glória a Deus, que ensino forte. Meu Deus, que ensino poderoso, que ensino tremendo, aleluia, mas por causa disso aqui, ó, as pessoas não querem nem saber, elas querem visualizações e dinheiro, pix, e também, elas não querem saber se uma alma tá ali, e se o demônio virou cabeça, elas colocam no álbum, na foto, a parte mais difícil, quando tá cor branco, para chamar a atenção do povo, usando uma alma pequena, sofrida, para ganhar visualizações e entretenimento. Agora, essa é a unção que despedaça o jugo. Que jugo? Jesus falou assim, ó, lançai sobre mim porque meu fardo leve, meu jugo é suave. Então o jugo é o quê? As tristezas. O jugo é o quê? As tribulações. O jugo é o quê? A falta de força de buscar o Senhor, da sua solidão, da sua depressão, quem seja. Esse é o jugo. Que Jesus falou que lançar sobre ele que ele carrega. Então a unção apresenta a Cristo. Cristo tira o jugo e tira a alma. Diz, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos liberei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Cadê o like, gente? Dois todinhos aqui, ó. Custa nada, dois dedinhos aqui, ó, na tela. Então, esse é o complexo que eu digo. Quem está entendendo da glória ao Todo-Poderoso Jesus? Então Deus está preocupado com isso. Porque o acompanhamento de Cristo é através da luz que vê o mundo. Quem é a luz que vê o mundo? Jesus. Mas quando ele estava subindo, ele disse, agora eu não sou mais a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e vocês vão clarear na cidade, o sal da terra. Então agora vocês vão levantar este povo, porque eu estou indo para o céu, mas olha, farão milagres maiores do que o meu. Louvado seja Deus. Então, quando alguém tiver possesso, não queira achar que aquilo ela vai ser liberta. Irmãos, já aconteceu casos de pastores toda hora, toda a mesma irmã cair demoniada. Quem já viu isso? Mesma irmã cair demoniada. E vai cair. Enquanto não tiver um encontro verdadeiro com a palavra de Deus. Então a entidade não é demônios. Quando os demônios ainda habitam, a vida da pessoa começa a ter uma degradação muito maior. Muito maior. Muito maior. Aí você chega na igreja, você encontra aqui no YouTube, pastor expulsa Apolion. Peraí, quem é Apolion? Gente, abre comigo aí. Vamos ver quem é Apolion? Vamos ver. Olha, o pastor falou que expulsou Apolion. Olha, Abaddon. Irmãos, vocês têm noção do que é Abaddon? Hein, meus irmãos? Hein, meus irmãos? Ó, Abaddon. Fica vendo aonde chega. Calma que eu vou mostrar um vídeo para vocês aí que vocês vão assustar. Calma aí. Vou mostrar para vocês verem como que está acontecendo. Ó, significa destruição de destino. O termo aparece antigo também como sinônimo para o abismo. O mundo do Seol. No entanto, do Apocalipse, personaliza o anjo do abismo. Ô, gente, é o rei de um exército de gafanhoto. Você tem noção de que é Abaddon? Abaddon é um grande demônio. E o pastor chegar aqui, na like do vídeo do YouTube, falar, expulsamos o Abaddon. Vocês têm noção do que é Abaddon? Abaddon
que somente Gabriel pode tocar nele, eu acho que pode enfrentar ele. Nós não temos esse poder, não? Ou temos? Nós estamos numa dimensão, meus irmãos, pequena. O que Gabriel faz, a gente não vai fazer nunca. Ele já está diante de potestade e principalidade. Nós estamos em demônios, anjinhos que caíram. Porque tem hierarquias. Falar que expulsou Apolion, Abaddon, vocês estão ficando de brincadeira comigo? Vocês estão expulsando Apolion de um corpo de um homem? Vocês estão de brincadeira? Se fosse Ferrabras, que é um demônio de entidade de espíritos malignos, que até mesmo a magia negra cultua, que eu enfrentei Ferrabras, que é um demônio de alta magia, poderoso, mas que está na região aqui, terrena. Nas principais potestades são já coisas grandes poderosas. Chegaram e falar que expulsou um Abaddon, um Apolion, aí vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão. Olha, eu estou. E todo mundo, louco, é Abaddon que tá falando aí, Abaddon. Então as entidades brincam com vocês. Fala que você que é o Satanás. E eu vou falar assim: qual é o seu nome? Lúcifer. Peraí. Onde que tá Lúcifer? Lúcifer? É você que tá aí, nesse corpo? Você tá brincando que é você? Aquele que pegou Jesus do deserto e lançou lá. É você, Lúcifer? Não é Lúcifer, meus irmãos. Não é Lúcifer. Jamais seria. Imagina se o Lúcifer entrar no corpo da pessoa, a pessoa morre. Tanto poder que ele tem. Não tem isso. Então as entidades brincam e pelejam na igreja. Zombam, tiram zoeira, fazem e a baderna continua a mesma. E todo mundo com os olhos fechados espiritualmente, achando que estão indo para o céu e muitas vezes sendo enganado pelos seus próprios feitos. Pelos seus próprios feitos. É muito sério. Então, o que eu vou mostrar? Vocês querem que eu mostre o vídeo agora ou depois? Um vídeo assustador aqui. Que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Como que eles brincam. Como que é para chamar atenção. Para chamar atenção. Você acha que Deus está feliz com o futebol, que é idolatria? Vocês querem que eu comece? Vou mostrar agora. Vocês acham que Deus está feliz com o futebol, que é idolatria? Isso, e um dos ensinos, e é um somente que eu vou mandar aqui, só para vocês verem que é um dos, tá? Que é um dos, tá bom? É uma das coisas que está acontecendo na Terra, tá bom? Vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês é forte, hein? Vamos lá. O que vocês vão ver agora, já quero deixar bem claro de verdade. Bem claro. Eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra o irmão, no ministério foi, né, através da Dude, já sabe que é a Dude, né? O que está acontecendo aqui na Dude? Vamos ver o vídeo, peraí. Vamos lá. Vocês sabem que Deus é contra o futebol, sim ou não? É ou não é contra o futebol? Idolatria, coisa do... Você imagina? Olha, vamos ouvir o que o Marcos Pereira fez. Isso aqui é um dos motivos que você vai ver que está vivendo chacota a igreja. A igreja está vivendo um tempo de escárnio, de coisas terríveis diante da casa de Deus. Vamos ouvir. Se desse uma palavra, eu orei você estava jogando mal, você não estava como atleta, eu orei e você caiu. Né? Tá aí o vídeo, você caindo, e você se reconciliou com Cristo. E o que aconteceu, o presente que Deus te deu? Você foi campeão, campeão do Libertadores. Botafogo! Você tá vendo? O demônio saiu e ele foi campeão do futebol. Ô Senhor, não deixa eu sorrir dessa forma, Senhor. É de chorar, meu Deus. Vocês têm noção disso? Ele expulsou o demônio de um atleta e o atleta foi campeão da Libertadores. Vocês estão entendendo agora? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso não é IA, tá? Deixo bem claro que isso não é IA, certo? Uma das coisas que eu falei com o senhor na época foi até por causa do meu joelho, né, que inchava e eu tinha uma certa dificuldade às vezes de jogar porque meu joelho inchava muito, doía, e ali foi feita a oração, né, Deus ali, ele manifestou a sua glória através do pastor Marcos Pereira. Júnior Santos! Camisa número 17! Só para a pessoa que é outra atleta entender,
Você já teve um momento que tu foi correr e tua perna prendeu, não foi? Travava. Então, isso aí é um espírito. Você tá vendo? Machuca bastante. Machuca muito, isso é um espírito. Então ele caiu. Aqui você tá vendo no vídeo aí ele caindo, e eu expulsei esse espírito que acompanhava ele no campo, no treinamento. E graças a Deus, agora quando ele chega no campo, sabe o que ele faz? Ele fala: Jesus, me cobre o teu sangue, assim, para que eu chamar você a... Meu Deus do céu. Irmãos, pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar, meus irmãos? Irmãos, aonde nós vamos parar? A ideia é aonde nós vamos parar. Se você pegar e ver, meus irmãos, que é o fim dos tempos, que é o fim de uma origem de um Deus que consagrou o povo, que consagrou, meus irmãos, um povo eleito, um povo escolhido. Irmãos, até quando? E aí você vê que depois que diz que o Espírito sai, esse mesmo jogador começa a jogar melhor. Então, onde está o Evangelho da verdade? Onde está o Evangelho do poder de Deus? Da glória soberana de Deus? Do poder da sua majestade? Da glória da sua verdade? E aqui nós vemos, aonde se encontra, aonde vai se encontrar esses espíritos que zombam a igreja de Deus. Para mostrar assim: jogador, você vier aqui, você vai ser campeão também. Pode ser um espírito na sua vida, jogador. Você não ganhou a Copa do Mundo ainda. Parece que exatamente, Felipe Santos, parece que os pastores estão com espírito de loucura. Aí vem um jogador, fala: nossa, viu lá? Ele foi lá, onde você orou? Foi lá naquele pastor lá. O pastor foi lá, orou por mim, e eu fui campeão da Libertadores, minha perna melhorou. Aí o outro vai lá, dá o dízimo, uma ofertinha, pastor. Jogadores de futebol ofertando na igreja. Será que nós estamos vivenciando o que Jesus falava? Em meu nome curarão os enfermos? Destruição dos demônios. A destruição, aonde que essa luta que Paulo disse, essa luta, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades e principados, e levar essas almas para o arrependimento, para o eterno dia da salvação. Agora, vocês me explicam, e eu quero que você em casa me deixe uma resposta acerca disso. Eu quero uma resposta. Só que acabou, meus irmãos. O dinheiro corrompeu o poder do Espírito, a unção. Foi esse mesmo pastor que deixou Bolsonaro subir em cima da igreja, aquele demônio da idolatria que carreta o nome de Bolsonaro, porque por causa de Bolsonaro, muita gente largou filhos, porque o filho gostava da esquerda. Por causa de Bolsonaro, muita gente largou esposa, muita gente está presa lá na Papuda, 17 anos de cadeia, por causa daquele demônio que eu carregava. O demônio da idolatria. Ou eu estou mentindo? E se você que ficar falar que tá falando mal do meu presidente, porque isso também tem demônio. Isso já não é entidade, é demônio. Então você começa a ver que aonde chegou, onde estamos chegando a igreja, onde está chegando a igreja, que deixa com que a senhora de idade, que tem que orar 7 anos para entrar em cima do altar, hoje um político entra e não está nem aí. Ainda é católico, é o homem. E daí? E o nego, eu conheço um amigo meu que precisou sair de casa porque a mulher dele não gostava, meus irmãos. Porque ele gostava do Lula. Bolsonarista, pintava a cara de vermelho e verde e amarelo. Vocês lembram também desse espírito que tomou a igreja aqui, tomou essas igrejas todas. As pessoas orando por pneu, querendo matar. Então, esses demônios de direita e esquerda, essas porcaria, tudo isso demônio, tudo esse demônio. Esquerda é demônio, direita é demônio. Tem um demônio na direita e tem um demônio na esquerda. No Planalto inteiro tem demônios, mas entidade e potestade de principados grandes lá. Lá já são principados, porque toma uma região do Brasil para destruir famílias. Você está entendendo? Então, vamos lá. Concorde-se comigo o quê?
que estamos vivendo nos últimos dias. Que esse tipo de comportamento, pastor ungindo gasolina, pastor ungindo voto, dá o voto de R$20 no Salmos 20, zombam ainda com o capítulo e com o versículo. Então, onde estão os grandes demônios? Dentro da religião cristã. Aonde está uma potestade? As entidades conseguiu enganar todo mundo. Por isso que as pessoas não são salvas. Você vê o pastor pregando, não tem arrependimento. E você não vai ver aquele menino que aceitou Jesus hoje, amanhã pregando. Você não vai ver. Porque não entra nem numa unção dobre. Não entra nem numa unção gloriosa. Louvado seja Deus. Não entra. Não entra. Entra-se nele uma tristeza, uma ignorância espiritual. Ignorância espiritual. E aí você olha, meus irmãos, e vê se a sua igreja, esses pastores, todas as pessoas voltaram à igreja para dar o testemunho que foram libertos. Voltaram? Voltaram ou não? Voltaram? Não foram libertas. Não conseguiram. Não conseguiram. Por quê? Mas no tempo de Jesus não. Mas Jesus não tinha igreja naquele tempo, ele andava. É diferente. Hoje a gente tem um tempo parado que não anda. Tá lá. Por que não volta lá? Simples. Faça a pergunta. Ou seja, as entidades estão brincando com os pastores. Aí olha lá, o cara vai cair agora, vai cair. Você gosta de mim? Aí os pastores se promover. Chega agora, meu Deus do céu, nossa hora que eu queria chegar, está acabando, você já passamos a metade desse ciclo espiritual. Você gosta de mim? Não. Eu sou teu? O professor fala, até o diabo não quer o cara é de Deus, o diabo está confessando. Gente, a nossa confiabilidade, o nosso testemunho vem de boas obras, vem de justiça, de paz, vem de um Deus que testifica de nós. Não precisa Satanás testificar de nós. Deus já testifica os seus servos. A Bíblia diz que quando Eliseu estava passando, aí vai um grande homem de Deus, Paulo e Silas, aí vai 2 homens de Deus. Então você não precisa que demônio fale quem você é, se você é de Deus ou se você não é. E eles se promovem. Se promovem de um jeito, meus irmãos, que parece que eles usam almas debilitadas por entidades. Ou usam. É a minha pergunta. A minha pergunta. Pergunta que eu faço. Será? É mesmo? Será que eles estão usando essas vidas oprimidas para ganhar inscritos, dízimos e ofertas? Até quando vamos ver essas almas sedentas? E o pastor não pegar uma análise mais profunda do que está acontecendo com essas almas que manifestam nas igrejas? Então, libertação é quando o Filho de Deus liberta. Eu nunca manifestei para estar liberto. Olha que eu usava todo tipo de droga, marginalizado. Dava tiro, levava tiro. Dava só com o bandido. Falava mal de Deus. Dava tiro pro céu, querendo acertar a Deus. Demoniado. Mas nunca caí. Por quê? Porque a palavra me libertou. Eu não precisei manifestar. Então, é o que está acontecendo. Como que a palavra liberta eles, se eles só brincam de manifestar, as pessoas manifestarem, mas não executam o ensino e vai atrás. Ontem, vai ser todo sábado, o Júnior tá aí? Não, não tá, ele tá lá no biqueira, eu vou lá buscar ele. Não, você tem um compromisso com Deus, vamos sair daí agora. Vai, dá o seu último trago aí, vambora. Insistir na alma. Insistência na alma. Quem que vai, meus irmãos? Para um sábado, onde o pastor tem dinheiro, carro, vai atrás de biqueira, atrás de uma ovelha? Vocês estão ficando maluco? Vocês estão achando que só tem pastor santo nessa terra? São tudo corrompido pelo dinheiro, meus irmãos. Você acha que ele vai largar sábado e domingo para entrar dentro de uma biqueira, ou então, ele caiu no crack, tá lá no meio do mato fumando crack. Será que o pastor vai lá no meio do mato buscar ele? Porque Deus falou que tem uma obra na vida dele, na hora de revelação na igreja. Deus falou comigo que tem uma obra na sua vida. Mas Deus falou com você, então vai buscar essa obra. Luta por essa obra, mas não vai lutar. Ninguém vai atrás. Ninguém vai chegar, pegar uma braquiária, passa dos limites, porque um cara fumando crack dentro do mato. Então, vocês estão enganados. E vai continuar enganados. Porque vocês não conhecem o mundo espiritual e ainda, por isso que a igreja não tem poder. Por isso que a Assembleia de Deus, as pintadas, não tem poder, porque nós temos uma entidade chamada Pombagira,
que leva a grande, aquele demônio que está no inferno chamado Maria, a rainha do inferno, uma pombagira chamada rainha do inferno, que está sentada num trono no inferno. Ela é um demônio. Então a entidade pombagira leva para ela todas as aflições da igreja, e aí a rainha do demônio, a rainha do inferno vai começar a dar risada. A igreja Assembleia de Deus, então pintado, brinco na orelha. As velhinhas, que a sua glória de jovens é a sua força, e a beleza dos velhos é o cabelo branco. As velhinhas não têm cabelo branco mais. Como vai ter glória? Como vai ter beleza umas velhas hoje? As velhas para 60 anos já querem meter colorear o Paris e fazer assim com os cabelos, preto, bem pretinho, sem carro branco. Como que você vai? Você tem que Jesus tem o cabelo branco, a Bíblia diz que os seus cabelos é como branco como uma lã neve, e vocês não querem ter cabelo branco. Então, vocês querem o quê? A vaidade, tomando conta, as entidades do ano 6, e vão embora. Vai apanhar até as horas. Por isso que os demônios querem que eu abra a igreja. Por isso que os dizimistas aqui é corajoso, é porque Deus mandou. Por isso que a ISA não vai ser levantada. Porque é desse sentido que nós estamos falando. Cadê o like no vídeo, gente? Nós estamos falando de coisa séria. Estamos falando de coisas espirituais que ninguém quer falar. Mas que nós estamos vendo pelos fatos acontecendo. Daquelas pessoas que manifestam. De tudo que está acontecendo na igreja. Por isso que a ISA, a Igreja de Avivamento, ela não é uma igreja normal. Ela é uma igreja aberta no mundo espiritual. E aí vem falar, eu conheço o mundo espiritual. Espiritual. Que espiritual que você conhece? Conhece nada. Conhece nada. Conhece nada. Não conhece, nunca teve e nunca vai conhecer, porque não tem atributos para isso. E para ter um dos atributos para isso, tem que ter um coração quebrantado e amar o próximo. Porque aí Deus te leva para o horizonte do que o próximo sente. Chorar com os que choram, alegrar com os que alegram. Ele está falando para quem entrou na presença do poderoso Deus. Porque hoje vocês não choram com os que choram. Vocês acusam. Ou então vocês driblam eles. Se uma mulher chega chorando na sua igreja, pastor, precisando pagar uma conta de energia, você fala que a igreja nunca pode. Vocês driblam os sofrimentos que choram. Vocês não choram com os que choram. E tão pouco se alegram com os que se alegram. Porque na hora da minha alegria de voltar, era para você estar agora fazendo vídeo, ó, pastor Júlio Projeto tá firmão aí. Vamos torcer por ele. Não. Vou me cacetar mais ainda para mim não me levantar, porque sabe que eu sou Elias nos últimos dias. Dentro dessa internet. Caí, me levantei. Aos poucos Deus está me renovando todos os dias. Para a vergonha de Satanás e seus demônios. Então agora, fala para mim. Aonde está o erro desse vídeo? Obreiros que estão aí. Pastores que estão aí. Por favor. Aonde está o erro aqui? Hã? Aonde está erro aqui? Por isso, meus irmãos, que a seara é uma luta grande. Não é só cair endemoniado, não. É coisas muito mais sérias do que isso. É coisas terríveis. É coisas profanas que estão fazendo no templo do Senhor. A Bíblia fala, coisa profana estão fazendo no meu templo, Deus falou para Zacarias. Coisas profanas, terríveis. É o que está acontecendo dentro do santuário do Senhor. E aí você vê que você que expulsava demônio, você achava que estava certo. Quem não sabia dessa profundidade de espírito? É muito, muito real. Então, por isso que os demônios da paralisia do sono, por exemplo. O que é a paralisia do sono? Eu falei hoje eu ia falar sobre arquivo trancado, ou seja, não vou dar tempo para falar sobre esse tema, depois a gente pega esse abordão, arquivo trancado, aquelas pessoas que não tem nada, não parece que tem nada, mas tem um encosto. Mas para ver que tem esse encosto, somente quem tem vida espiritual. Não adianta. A pessoa é trabalhadeira, trabalha, nunca tem nada. Por quê? É encosto. E como tirar um encosto desse? Tem vários jeitos de mandar esse encosto embora. Vários. Mas só tem um caminho. O coração daquele que é a vítima. Como com uma pessoa que vive a vida, tem muitos de vocês que estão passando por isso aqui. Luta, não tem nada, porque seu coração está perdido. Então, em cima da sua perca, o diabo está ganhando. Agora você tem que ganhar em cima da perca deles. Como que eles perdem? Eles perdem quando você volta a ser sincero. Todas as pessoas que perdem muito, não tem encosto, não faz nada, mas é uma macumbaria. Não é macumba. É que seu coração está longe de Deus. E isso faz com que o migrador e devorador se apresenta. E não é só dízimo e oferta que faz isso, não. Que quebra o migrador, não. É o coração quebrantado. Nossa, não. Parei. Vou pôr até o boné agora. Tá vendo assim, né? Oh, yeah! Yeah! Oh, meu Deus, eu dou risada. É uma coisa tremenda, né?
Então, essas são sabedorias que vêm do céu, não tem como. Não tem como. Então, igreja, o que eu peço para você sempre nesse vídeo, nesse canal? Olha quantas pessoas estão passando por isso. Por que você não dá um like no vídeo, não comenta depois que acabar o vídeo? Acabou o vídeo. Pastor, acabou a live. Eu vou lá agora comentar. É isso que você tem que fazer. Porque outras vidas também precisam sim da ordenança, do amor que vocês têm para eles. Tá certo? Tá? Então não vamos deixar o Marcos Pereira para lá, o grande expulsador de demônio de futebol, e vamos lembrar-se das coisas que Deus nos prometeu, né? Porque nós sabemos o que está acontecendo nos últimos dias, né? Sabemos nós que está acontecendo nos últimos dias. E eu vou falar para vocês, sabe, eu tenho tristeza, eu não fico feliz com isso, não. Eu não fico feliz, eu vejo que realmente a igreja desandou de vez. A igreja desandou de vez. E eu vou mostrar um vídeo rápido, eu sempre falei desse vídeo, que foi um vídeo que a única vez que Deus falou comigo, quando eu estava assistindo esse vídeo, era 3 horas da manhã, e Ele falou, eu estou ali, ó. Muitas vezes nas pregações Deus não está. Muitas vezes vocês acham que está, Deus não está. Então, os pastores expulsando demônios é uma vergonha nacional, espiritual, né? Eu acho que vocês lembram que eu mandei esse vídeo ainda, eu postei, né, esse vídeo, quando Lauriette cantou. Vou contar só um pouquinho para vocês verem, só para vocês terem uma noção. Só um minutinho. Que foi esse vídeo aqui, ó. Olha que glória. Aí Deus estava, Deus falou comigo. Olha o povo gritando, gente. Olha só, meu anjo passando. Ó o povo. Ó, meu Deus, irmãos, dá pra sentir em casa. Olha, ó. Em nome de Jesus, é se dizer. Caramba, meu Deus. Oh Deus, a glória. O Ramanaga subicando lá. Oh, glória. Quem tá sentindo em casa? Quem tá sentindo? Meu Deus. Oh, Deus da glória. Tem as crianças chorando, meus irmãos, ó. Olha a criança chorando, ó. Olha lá. As crianças chorando. Oh, meu Deus. Então pega. O céu já se abriu. Eita glória. Olha o povo, olha o povo. Olha o povo, irmãos. Olha o grito. Olha lá a criança chorando aqui, ó. Eita! Isso é um culto, igreja. Olha o povo, ó. Eita, Deus. Olha isso, igreja. Olha que glória, igreja. Olha isso.
Eita! Ai, meu Deus, que saudade. Eita glória. Meus irmãos. E vocês querem assistir? Chama-se Laurete, agora na Igreja de Deus em 2006. Eu estava 3 horas da manhã e o Senhor falou, eu falei, Deus, mas o senhor nunca entrou num culto? Só nos anos 60? E Jesus falou comigo. Aí do nada, Jesus apresentou para mim e falou, eu estou aqui, ó, nesse culto aqui. O Espírito Santo falou que eu desci ali, eu estava ali, curando, libertando, renovando. Então, cultos como esse, para alcançar essa fase aqui, a pessoa que está à frente deve estar muito bem consagrada. E o povo de Deus tem que estar bem, literalmente, tomado pelo som sentido. Então, vou ficar aqui com vocês, um ensino lindo. Para aumentar a vida de vocês, a fé de vocês, queria agradecer os dizimistas ofertantes. Logo, logo nós vamos abrir nessa igreja, vender aqui esse apartamento. Vocês vão ver palavras de vida eterna novamente. Tudo ensinado no Espírito. A gente vai estar fazendo todo o trabalho novamente. Eu não vejo a hora, mesmo. Eu não vejo a hora de voltar para o altar. Mas tudo é no tempo de Deus. Ele disse que Saulo ficou 8 anos, né? Segundo as histórias hebraicas, 8 anos ausentado. Então, obrigado por todo o carinho, pelo amor que vocês têm por mim. Sabe? Eu não tenho como agradecer os dizimistas ofertantes desse ministério, que me ajudam na muita área que eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer daqui a pouco? Toca a notificação, o irmão vai ali com fé. Sabe? Pouco que ele tem, muitas vezes, ali, acreditando, né? Então, eu louvo a Deus por isso, não deixar esse sonho acabar, porque é do Senhor e tudo que é do Senhor não acaba mesmo, pode ter certeza disso. E realmente, eu quero que vocês se salvem. A minha ideia é vocês ir pro céu, porque a gente vai morrer um dia, né? E tudo vai ficar, tudo isso aqui é um tempo pequeno, passageiro. As pessoas escolhem o seu destino, né? Uns estão nas drogas agora, outros estão fazendo coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus e escolheram isso. E vão pagar por aquilo, né? Então cada um está seguindo o seu caminho. Vocês podem ver que os últimos dias está tendo muita morte, muitas coisas. Então Satanás e seus demônios estão lutando mesmo. Então aí a igreja sendo ludibriada por entidades, né? Mentirosas, né? Que cai lá dentro. Aí mas Jesus falou assim, mas o reino não pode dividir com o seu próprio, isso não subsiste. Naquele tempo, hoje está dividindo. A mentira, a apostasia está crescendo muito. O espírito maligno entraria nas igrejas, Paulo disse isso, e está acontecendo. Tá bom? Igreja, quem vai comentar aqui? 200 comentários, tem 400 pessoas, estou até chorando aqui. 400 pessoas tem na live. Por favor, vamos então para os 300 comentários, vamos compartilhar, vamos dar valor em vídeos como esse, que fazem muitos abrir os olhos e ver que realmente nós temos uma guerra muito maior e que os demônios são inteligentes. Eles são inteligentes. Amém? Um grande abraço no coração de vocês. Deus os abençoe, meus irmãos, por todo o carinho, por tudo que vocês têm feito pela minha vida. E saiba que eu estarei sempre aqui, tá bom? Obrigado de coração. Que Deus guarde isso para os vossos corações, que vocês venham entender que o mundo espiritual é muito mais sério, que as coisas são muito mais fortes, e que essas brincadeiras de orar para o jogador de futebol, falar que ele ganhou a Copa do Mundo porque orou por isso, orou por aquilo, são coisas abstratas e apostasia. Toma muito cuidado com isso. Deus abençoe. Comentem aqui, por favor, em nome de Jesus, e dê um like. E o que você achou do ensino? Mostra aqui, comenta aqui o que você achou. Foi maravilhoso. Amém? Que o Espírito do Senhor abunde em vossas casas e na sua família. Em nome de Jesus. E até a próxima. Se você não inscreveu no canal, dá uma olhadinha lá. Se você está inscrito ainda, que o YouTube arranca, hein? Dá uma olhada lá. Se você não inscreveu, inscreva novamente para receber as outras notificações para outros ensinos. Que o Espírito de Deus seja louvado
Em nome de Jesus. Comentem e compartilhem.